Olá a todos, sejam bem-vindos nessa nossa segunda webinar aqui da nossa trilha de gestão de continuidade de negócios. Obrigado pela presença de todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui da gestão de continuidade de negócios e o processo de retomada. Hoje eu estou aqui com o Félix Torres, que é vice-presidente de negócios para a América Latina pela Orica, que é uma empresa australiana e líder mundial no seu segmento. O Félix aí tem mais de 30 anos na empresa, já atuou no Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Peru e Venezuela. Hoje está no Chile, então vai ser interessante a gente pegar alguns inputs desses outros países. É formado por Engenharia Química pela USP, aí por Lorena, com MBA na Universidade Diego Portales, no Chile, e curso de extensão na McGill University, no Canadá. E eu também estou com a Daniela Coelho, que é diretora associada da CTS Protiviti, com mais de 15 anos de experiência em gestão de riscos, em supply chain e também em continuidade de negócios, né? Uma parceira minha aí em processos e tanto na visão do cliente e no caso do Covid também aí como representante do nosso comitê. Também a ideia é a gente passar um pouquinho de como foi a experiência da CTS, como a gente fala sempre, né, Dani? Em casa de ferreiro e espada de samurai. Então aqui a gente de fato faz aquilo que a gente prega e recomenda para os clientes. Então, aqui para passar para vocês, né, toda a nossa trilha, todos os nossos webinars que a gente está passando. Então, na semana, há 15 dias atrás, a gente teve aí com o Jerome do Carrefour, como foi esse processo de governança e gestão de crise e continuidade. Isso vocês podem acessar on demand também. Hoje a gente vai falar sobre a gestão de continuidade e o processo de retomada, aí como a Orica se organizou, como o ICTS se organizou e como nós também, como ICTS, ajudamos os nossos clientes nesse processo. E aí a gente tem mais 4 aí para as próximas semanas, até o final de outubro, com os temas a seguir. Bom, antes da gente começar esse processo, né, vou passar aqui, a gente também tem essa avaliação de maturidade, vocês podem acessar pelo QR Code ou também pelo link, que vai disponibilizar a gestão de continuidade do negócio.com.br, que tem aí uma informação sobre, vocês podem avaliar a sua empresa, como ela está em relação a todos os elementos de continuidade, né? Desde a relação de governança, como isso está relacionado com a administração, quais são os documentos que deveriam estar relacionados e não estão, que vocês vão avaliar isso, até nível de treinamento e adequação. Isso vai ser interessante para vocês conseguirem ter pelo menos uma visão inicial de como está o seu processo e quais são os elementos que de fato precisam ser evoluídos aí nesse processo. Bom, então, dados os recados, dadas as informações, vamos ao nosso webinar aí, vamos às discussões. Bom, então, primeiramente, agradecendo a Daniela e o Félix a participação. Félix, eu queria entender de você aí um pouquinho da experiência da Orica, quais foram... Acho que é legal explicar o que é a Orica para o grande público aqui, para o nosso público, e explicar aí como é que foi o impacto da Covid e como vocês se prepararam ali para a gestão de continuidade de negócios. Obrigado, Vitor e Daniela, por essa oportunidade. Eu acho que é sempre um prazer aí poder compartilhar um pouco da experiência da gente, o que a gente está vivendo nesse momento com essa crise, né? E não só em termos de continuidade do negócio, mas também oportunidades que a gente possa ter para crescer o negócio também, né? Eu queria apresentar a Orica. A Orica é uma empresa antiga, a Orica tem mais de 140 anos no mercado, ela foi fundada por Alfred Nobel, e a gente hoje conta com mais de 11.500 empregados no mundo, atuando em mais de 100 países e com processos de manufatura e processos de gestão em todos os continentes. É uma empresa líder no seu segmento. A gente atua globalmente em 4 segmentos específicos, muito concentrado, 95% do nosso negócio está associado com o mercado de construção civil, o mercado de mineração, o mercado de obras, o mercado de pedreiras, e tem algum segmento menor, mas está muito associado com a área de serviço a esses segmentos, né? E nós somos líderes na parte de produtos e serviços de explosivos civis, na parte de radares de monitoramento,
fornecimento de suportes mecânicos, químicos para a mineração subterrânea, e uma empresa hoje com um capital de aproximadamente 7 bilhões de dólares, mais ou menos, australianos, né? E na América Latina, o headquarter nosso é aqui no Chile, nós temos operação em quase todos os países da América Latina também, na América Latina, e fazendo uma menção do México para baixo, o México, para efeito de distribuição do negócio, é parte da América do Norte, mas da fronteira sul do México até o sul do Chile e Argentina, é o que a gente considera América Latina. Nós somos uma operação de aproximadamente 650 milhões de dólares, mais ou menos, com quase 3 mil empregados em total. Eu sou responsável por toda a parte negócio, que inclui operações, área comercial, gestão com o cliente, e tenho na minha linha de comando na organização aproximadamente 1.200, 1.300 pessoas, mais ou menos, né? A gente, na maioria dos mercados, somos líderes também, onde a gente atua aqui na América Latina. Em alguns mercados, se a gente não é o primeiro, a gente é o segundo. E o portfólio de clientes nosso, para você ter uma ideia, aí no Brasil, são clientes como a Vale, Votorantim, Kinross, Minas de Ouro, né, Anglo, as pedreiras, mercado de construção civil, mercado de infraestrutura, né, metrô, essas coisas, a gente atua muito nisso também. Então, esse é um pouco o nosso segmento na América Latina. Bom, e sobre essa crise, né, eu acho que é interessante, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que o primeiro ponto é realmente perguntar, né, o que é uma crise, né? E a gente confunde, às vezes, com crise, com emergência, e até mesmo pela atividade que a gente tem. Nós somos fabricantes de explosivos, nós somos fabricantes de produtos perigosos, a gente atua nessa área. A Orica é uma empresa muito preocupada em estar preparada para as crises, para as emergências, e para poder atuar rapidamente quando elas acontecerem, né? A gente deseja e espera que não aconteçam, mas elas podem acontecer e já aconteceram no passado. Agora, se a gente definir bem uma crise, né, a crise é uma circunstância, é uma informação, é uma situação em que pode ela levar ao fechamento ou até mesmo a sobrevivência da empresa, né? A crise pode fazer com que isso aconteça. Então, quando a gente olha o Covid, né, especificamente essa crise que a gente está vivendo, aí você pergunta, isso é uma crise? Absolutamente, isso é uma crise, porque isso pode fechar as nossas empresas, assim como fechou muitas empresas, né? Eu quero passar um pouco a experiência da Orica nesse sentido, mas é uma crise, e pior, é uma crise sem precedente, é uma crise que é global, não é uma crise de um país ou uma situação que nós vimos no passado, e por mais que a gente esteja esperançoso em vacinas e muitas coisas, ela ainda não tem uma previsibilidade do que pode acontecer. E aconteceu de que muitos segmentos nessa crise, eles estão justo na borda, ou alguns em uma situação bastante crítica de potencial fechamento, potencial problemas maiores com a empresa, né? A gente olha aí, eu acho que isso está claro para todo mundo, mercado de aviação parado, mercado de turismo, mercado hoteleiro, mercado de aluguéis de automóveis, a própria fabricação automotiva, assim como representou uma oportunidade também, né? O mercado de varejo, por exemplo, né? As lojas físicas e como isso se transformou hoje em vendas virtuais, né? Então, também representou uma oportunidade. Então, sim, nós estamos numa crise, e a Orica, de uma forma geral, Vitor, e eu vou falar um pouco mais da América Latina, mas é um reflexo do que nós vivemos a nível mundial, né? No nosso segmento, nós tivemos
que é o mercado que eu mencionei, né, petróleo e gás, mineração, pedreiras, construção civil. Em alguns lugares o impacto foi maior que outros. Nós tivemos impactos, por exemplo, no Caribe, Colômbia, que está sendo ainda bastante duro, não só pelo impacto PC da crise sanitária ou da crise de saúde, mas também no preço de algumas commodities, né? A partir do momento que você tem, por exemplo, o mercado de carvão mais restringido, o mercado colombiano, o mercado caribenho, que está muito centrado nessa commodity, se restringe. Então, foi um impacto bastante grande para a gente. E você tem outros mercados, como o mercado brasileiro, que sim, o mercado de construção civil, o mercado de infraestrutura, suavizou, deu uma parada, mas o mercado de mineração não. Por quê? Porque o preço de commodities, como do ouro, como do ferro, apesar da baixada importante que aconteceu logo do primeiro momento da crise em março, hoje eles estão em níveis bastante altos. Então, são negócios que as minerações elas estão aproveitando o preço dessas commodities e, com isso, nós, como provedores, estamos também nessa mesma linha, né? Então, mercados como o Brasil, o próprio mercado chileno foi menos impactado. O mercado peruano teve um impacto bastante forte, principalmente nos meses finais de março, abril, mas que também já vai em franca recuperação, né? O mercado polimetálico, ouro, cobre, e esses são commodities hoje em dia que estão bastante altos, né? Vem em ascendência, então é bastante positivo o que a gente está vendo nesses mercados. E nós nos ajustamos, nós estamos ajustando a essa crise, Vitor. Esse é um pouco um preâmbulo aí que eu queria dar de como estamos, quem somos e como estamos como indústria, né? Alex, aí aproveitando que você comentou em termos de pontos aí da mineração, né, de aumento de commodity, de valores, vocês chegaram a sofrer algum tipo de ruptura em transporte, né? A gente teve alguns clientes aqui que a gente acabou ajudando no processo de pandemia, que tinha muita importação vinda pela China, mas no momento de crise, né, foi interrompido toda a parte de execução, né, de transportes. Vocês tiveram algum impacto em relação a isso? Como é que foi? Vocês tiveram que buscar alternativas no mercado para atender, né? Tem muita coisa que alguns clientes nossos tinham operações fora e tiveram que se adaptar com os fornecedores locais, né? Até uma forma de ajudá-los a desenvolver no mercado local mesmo. Isso vocês sofreram? Tiveram que se adaptar? Olha, eu não vou te dizer que a gente passou ileso, mas assim como eu comentei que nós somos uma empresa que emergências ou crise está um pouco no nosso DNA, a gente tem que saber como administrar esse processo, isso nos ajudou num momento como esse, né? A própria distribuição ou network que a Orica tem, como eu mencionei, atuando em mais de 100 países, com fábricas em todos os continentes, isso ajuda com que não só a escala, mas que você tenha alternativas nesse momento, né? Então, sim, a gente teve que mudar algumas fontes, ou a gente teve que ter algumas alternativas, mas que não impactaram o nosso último objetivo, que é não ter uma interrupção no cliente, né? Porque, afinal de contas, nós somos fornecedores também de uma cadeia, né? E o nosso objetivo final numa situação como essa eu não posso deixar o meu cliente parar por minha causa. Então, a Orica, a custos mais caros, provavelmente as situações que demandou muito mais trabalho, muito mais mãos à obra do que normalmente um fluxo de processo convencional, a gente conseguiu não parar, a gente conseguiu de alguma forma atender aos nossos clientes, principalmente no que diz respeito à matéria-prima ou a insumos. A gente teve algumas restrições, quem sabe mais que nada em mão de obra, mas também ocasionada pela própria situação da saúde ou restrições, né? E aí a gente também teve que se ajustar um pouco a essa nova situação. Mas não passamos ileso, tivemos os nossos problemas também, mas eu acho que a escala
e o footprint industrial e o network ajudou bastante a mitigar esses problemas, né? Que legal, ótimo escutar como é que as empresas de fato aí se organizaram aí essa visão global. E aí, aproveitando esse tema, queria falar aí com a Daniela, né? Dani, como é que a gente se adaptou, né? Acho que quais foram os pontos críticos para a gente dentro aqui no viés da própria consultoria, né? Como a consultoria se adapta e também aí os projetos que a gente tem feito, essa visão com o cliente. Traz essa visão de gestão de continuidade para a gente também. Tá bom. Olá, Vitor, Félix, olá a todos. Bem, a gente, sob o ponto de vista de consultoria, né, a gente tem que entender aqui que no caso da ICTS, né, a gente tem alguns braços de negócio. Pensando naquela consultoria tradicional, que a gente vai ao cliente, presta o nosso serviço, né, a gente de alguma forma já estava adaptado a trabalhar em locais diversos, né, então não necessariamente havia aquela questão de ficar trabalhando fisicamente do escritório, né? Então, a questão de já trabalhar em casa ou trabalhar no site do cliente, isso era uma coisa muito comum, né? E quando veio a pandemia, quando veio a crise, os clientes também acabaram indo para home office. Então, a gente acabou fazendo esse trabalho todo de forma remota e, de maneira geral, funcionou muito bem. Né, a gente conseguiu, eu tive inclusive projetos que iniciaram totalmente virtuais, né, que a nossa equipe de consultores não conheceu ainda pessoalmente ou fisicamente os nossos clientes, mas eu acho que todo mundo soube se adaptar, né? Hoje em dia a gente tem inúmeras ferramentas que também possibilitam e facilitam essas interações. Só que a gente tem um outro braço, que é o nosso braço aí de outsourcing, que presta serviços aí, por exemplo, de canal confidencial, e que a gente tem um volume grande ali de atendimento, em que era uma base ali de funcionários que sempre ficou fisicamente no escritório, né? A gente já tinha o nosso plano de continuidade com alguns cenários. Eu acho que a questão da pandemia foi um cenário muito mais complexo do que eu acho que todo mundo imaginou, embora questões aí, né, quando a gente fala de crise, né, o Félix estava falando muito lá da questão de crise, eu fui pensando também muito no paralelo com risco, né, porque a gente também como consultoria, a gente tem essa visão de gestão de risco, e esse era um risco que já vinha sendo, de alguma forma, anunciado, né, essas questões aí de pandemia, ou então mesmo, sei lá, mudanças climáticas, se a gente pega aí relatórios do Fórum Econômico Mundial, essas questões já estavam aparecendo. Eu acho que a magnitude que ninguém estava esperando. Então, a gente já tinha o nosso plano de continuidade. O que eu acho que a gente teve que adaptar, porque o plano ele te dá uma diretriz, né? Ele te dá ali as orientações e acaba sendo muito bom para você não ter que começar do zero ou ficar perdendo tempo, batendo cabeça, né? Então, acho que foi muito bom a gente ter um preparo, a gente ter algo já pensado, estruturado, e que a gente teve que se adaptar por conta desse cenário gigantesco que a Covid nos trouxe, né? Esse desafio grande. Então, a gente teve que pegar todo aquele time e colocar de home office, né? Geralmente, o que a gente pensava era em alguns locais alternativos, mas a gente viu que não existia local alternativo, não podia ter local alternativo em lugar nenhum. Então, todo mundo teve que ir para casa. Isso implicou uma série de análises, né, em questões ligadas a pensar em questões trabalhistas, envolver RH, jurídico, porque a gente tinha os nossos contratos com os nossos clientes, né? Será que existia alguma restrição do local em que a gente prestava esse tipo de serviço? Né? Então, a gente teve todo um envolvimento ali multidisciplinar da TI, do RH, do jurídico, de facilities, para que a gente pudesse colocar essa estrutura em casa e não ter a ruptura para os nossos clientes. Então, eu acho que a gente acabou sendo muito eficiente nessa transição e a gente conseguiu seguir, assim como o Félix falou, você tem eventualmente algumas questões, sei lá, de comunicação, tal,
né? Acho que todo mundo foi para casa e sabe que em algum momento a internet falha ou cai alguma coisa e tal, mas de forma geral eu acho que a gente conseguiu garantir essa continuidade e colocar esse time todo em casa, né? Então acho que foi uma super experiência da gente colocar na prática, né, aquilo que a gente já vem fazendo e vem disseminando aí junto aos nossos clientes. Ô Daniela, se você me permitir, é interessante seu comentário em que você tem clientes que você nem conhece ainda, né, e através dos trabalhos virtuais, de alguma forma, vocês estão conseguindo trabalhar com eles. Nós vivemos uma situação interessante que eu quero comentar, porque está muito alinhado com o seu comentário, onde nós fizemos uma aquisição de uma empresa. O processo começou em fevereiro, o primeiro anúncio, e enquanto se dava o processo de venda, ele terminou no dia 5 de maio, especificamente. Então, nós compramos uma empresa que era um líder no mercado peruano, uma empresa local também, e tivemos que começar o processo de integração dessas empresas. A gente já tinha, desde fevereiro, quando a gente fez o anúncio da aquisição, até maio, quando foi o princípio dela, formado a equipe. E essa equipe ia ser, dentro dos modelos tradicionais, uma equipe que está sentada no Peru, que ia estar trabalhando com a equipe local, unindo as duas empresas, trabalhando na cultura das duas empresas, e de repente a gente se viu, como você falou, ter que trabalhar remotamente, né, e fazer todo o processo de integração dessa forma. Talvez a gente tenha sido, se não a primeira, justamente pelos times, uma das primeiras a trabalhar num processo de integração de forma remota. E eu posso te dizer hoje, agosto, né, já quase 5 meses depois, que o processo, nós aprendemos com o processo, e eu te diria que foi um êxito, mesmo de forma remota, o que provavelmente seria inaceitável e provavelmente questionável se não tivéssemos sido forçados a essa situação, ela aconteceu de uma forma em que todos aprendemos a viver nesse ambiente e de uma forma em que se deu da melhor forma. Foi muito positivo. Está no processo final agora. Ah, que bacana, eu não sabia disso. Você falando essa questão, é lógico que numa proporção menor, né, mas a gente tem discutido muito a questão de como você integra novos funcionários. Porque os negócios estão acontecendo, eventualmente você tenha que contratar pessoas. Como você faz todo um onboard, a integração de um funcionário novo de forma remota, né? Eu participei de um outro webinar com um colega nosso que a gente estava discutindo as questões de home office seguro, né? Uhum. Que é uma forma que a gente também tem suportado os nossos clientes. Né, como é que você garante toda aquela estrutura que você tinha no ambiente controlado do seu escritório, como é que as empresas vão garantir isso também na casa dos seus funcionários. E tem essa etapa de integração, né, como fazer com que aquela pessoa que é nova comece a ter um senso de pertencimento, porque a gente está falando não só das questões, digamos, operacionais, mas tem uma questão de cultura, da pessoa começar a vivenciar aquilo, né? E no caso aqui que você está falando de empresas, né? Eu acho que o desafio é até maior, né? Eu acho que essa questão cultural, ela é um desafio, né? Para ser trabalhado aí de forma remota. E que bom que vocês tiveram êxito aí, parabéns. Obrigado. Super interessante essa avaliação, porque realmente a cultura, né? A cultura que já existe, você manter, ela é um pouco mais fácil do que você, de fato, fazer uma aquisição e manter essa cultura empresarial para um lugar novo. Mas super interessante ter essa visão de que, mesmo nessa situação, vocês conseguiram fazer uma aquisição. Isso, para a gente, é uma informação super interessante que, de fato, está acontecendo. A gente tem visto alguns movimentos de alguns M&As acontecendo, até porque é o que a gente comentou, né? Quando é uma crise, tem empresas que foram melhores, empresas que não estão se adaptando tão bem, e aí quem está melhor tem a tendência de acabar adquirindo outras, né? Bom, para a gente
para a gente dar uma evolução no tema, né, aqui de continuidade, queria entender com vocês como é que foi esse processo de comitê, né? Como é que foi desenvolvido o comitê de gestão de continuidade, se isso foi realizado, quem eram os membros, qual foi a dinâmica que vocês tinham aí de reunião para executar, para definir também quais eram as etapas, né? Aqui eu tenho um exemplo de um cliente que eu estava, né, que tinha um momento de definição de que precisamos fazer o home office. Toda vez que a gente fala de BIA, de Business Impact Analysis, eu tenho algumas pessoas que vão fazer home office, porque é o padrão da gente falar que eu vou trabalhar com o mínimo. Porém, numa situação de pandemia, foi todo mundo colocado para home office. E a gente voltou na avaliação, né? Vamos identificar quem de fato pode colocar, quem é prioritário. Passando pelos gestores, todo mundo era prioritário. Então a gente teve que revisitar, falou, quem faz sentido colocar? E aí foi feito de forma faseada, né? De fato, quem precisava de fato estar ali para executar no dia a dia, e depois as áreas que também precisariam de computador e novas aquisições aí de hardware para ir evoluindo. Então eu queria entender aí, primeiramente do Félix, como é que foi esse processo aí de comitês, organização e dinâmica, e depois a Daniela já pode aí entrar também nessa visão. Eu acho que até mesmo por nós sermos uma operação multipaís na América Latina, Vitor, a Orica preza muito para que o apoderamento esteja próximo ao cliente, né? E aqui a gente volta a falar no cliente outra vez, porque a partir do momento que a gente define que sim, isso é uma crise, porque pode impactar econômica, financeira, até mesmo reputacional, se a gente não conseguir atender os nossos clientes, nós temos que atuar sobre ela. Nós temos os comitês de crise formados a nível regional e temos os comitês formados a nível local também. E a intensidade dessa crise, o que eu mencionei, ela foi diferente, né, em países como Caribe, Colômbia, Argentina, do Brasil e do Chile. Então, num primeiro momento, o comitê, o que ele estava focado em seguir as recomendações governamentais e as recomendações dos Ministérios de Saúde local, ou na ausência deles, as recomendações da própria Organização Mundial de Saúde, e preservar os nossos trabalhadores, né? Eu acho que hoje a gente aprendeu um pouco mais, mas no primeiro momento da crise, a intensidade do Covid, o índice de fatalidade, a gente estava justamente vivendo nas experiências do que China ou Europa tinham vivido. Então, os comitês locais atuaram no marco das regulamentações locais e no marco das regulamentações de saúde, globais ou locais. Nossa preocupação maior, em segundo lugar, depois da saúde dos nossos trabalhadores, era como a gente dava essa continuidade no negócio, como é que a gente conseguia não deixar o cliente, e no meu caso específico, no nosso caso específico, quero recordar que a gente está trabalhando em minerações. As minerações não estão nas cidades, elas estão remotas, elas estão em áreas de difícil acesso, elas estão em áreas, às vezes, até de bastante complexidade em termos logísticos, né? Então, as minas adotaram algumas situações que elas mesmas mudaram a sua forma de operar. Ela falou, bom, quem já está, fica. Elas fizeram um auto-isolamento também, né? E nós, como fornecedores, tivemos que ajustar-nos a isso também. Então, aquela situação que você menciona, mais de ao escritório, quem vem, quem não vem, nós vivemos. Mas isso era a menor da nossa preocupação, porque a gente tinha grande parte das nossas pessoas em campo, em terreno. Nós tivemos pessoas que tiveram que ficar mais de 140 dias, por exemplo, né, na mina, né? Não saíram. Né? Logicamente, eles tinham os descansos, as minas não são também só lugar de trabalho, né? Quero enfatizar que ali tem entretenimento, tem lazer, tem os finais de semana, mas não podiam sair.
de lá. Então, tivemos condições extremas como essa também, né? Então, o foco principal nosso, em primeiro lugar, foi, bom, como que a gente preserva a saúde do nosso empregado? E aí tivemos medidas de o que era um ônibus levando um grupo de gente, passou a ser 3, os distanciamentos sociais, aquilo que eu acho que todo mundo já está um pouco batido e hoje já é prática normal. Mas também, como é que a gente ajusta os turnos e a logística à nova condição do nosso cliente, né? E ela foi diferente em cada lugar. Então, foi muito importante essa continuidade, a gente se ajustar à continuidade do nosso cliente também. Como é que ele está fazendo? E como é que a gente pode fazer para se acoplar ao sistema dele, né? Eu acho que esse foi eu hoje, se você olha para trás, eu posso dizer que a gente teve sucesso nesse processo. Tivemos alguns problemas, sem dúvida nenhuma, né? Impactamos de alguma forma o nosso negócio, sem dúvida, mas pouco. Eu acho que pela dimensão da crise gerada pelo Covid, o nosso segmento, e o segmento mineiro, e a nossa atenção ao cliente, ele foi relativamente pequeno, perto de outros. Eu vi, Félix, quais são os principais desafios aí em relação à pandemia, né? Assim, quando a gente faz plano de gestão de continuidade, a gente faz alguns cenários, né? Então, mesmo as empresas, tem até uma pesquisa do BCI, né, que fala que as empresas que estavam preparadas aí e que consideraram como o sucesso de respostas, 40% tinha um plano para a pandemia específico, 50% tinha um plano geral de continuidade e teve que se adaptar. E mesmo essas que tinham um plano para a pandemia, nenhuma imaginava que seria nesse patamar, né? Ou seja, eu estou fechando todas as empresas, eu estou tendo que fazer isolamento, seria muito parecido com o que estava com a SARS, né? Que aconteceu alguns anos atrás, que não teve essa repercussão, essa necessidade de isolamento. Quais foram os principais desafios aí relacionados a como o comitê se organizou e também em relação às ações aí que vocês tiveram que enfrentar? É complicado, né? E eu acho que está muito associado com o segmento que você está realmente, né? Eu acho que a nossa cadeia, mina, fornecedor, ela sendo menos impactada, de alguma forma nos ajudou. Mas o grande desafio que a gente teve foi como você tem 3 alternativas ali, né? Como você responde para a crise, né? E como você pode fazer com que essa resposta, de alguma forma, possa ter como resultado disso, ou você não deixar cair o seu negócio, ou você até buscar uma oportunidade dentro dele, né? E muitas empresas, a gente está vendo hoje, se reinventaram. Né? Eu acho que não só a continuidade, mas esse fator de como é que você consegue crescer, né, no momento de crise, é interessante também, porque o que é o crescer, né? O crescer no conceito de market share, no conceito de vendas, no conceito de rentabilidade, no conceito de margem. Eu acho que no nosso conceito aqui era como que a gente se mantém e como que a gente inova baixo essas novas circunstâncias, né? Eu acho que esse foi o mandato do nosso plano de gestão e de continuidade do negócio. Bom, as nossas pessoas estão bem, estamos fazendo tudo o que a gente pode para que eles tenham as condições de ir ao trabalho e atender aos nossos clientes da melhor forma? Sim. Bom, como é que a gente consegue, então, inovar para que a gente mantenha o nosso negócio como está? Porque a gente teve que mudar, já não tinham salas com 30, 40 empregados, já a gente tinha que fazer com menos os recursos, apesar de que os recursos físicos estavam, nós não podíamos ter eles efetivamente disponíveis, né? Então você tem que se ajustar a escalas, a turnos. Então, muito está de você fazer uma reprogramação da forma com que você operava, né? Como é que você consegue ajustar isso para manter essa continuidade? Esse foi o foco, Vitor, do nosso comitê. E outra vez, muito, muito próximo ao cliente, né? Então, quando você vai fazendo em estratos, né?
você tem as diretrizes globais da empresa, que passa aos níveis regionais ou continentais, no nosso caso, América Latina, e de aí ao nível país, e do nível país, as próprias zonas, porque nós também fomos, como todos nós sabemos, tivemos as nossas restrições, às vezes por estado, ou por zonas geográficas, né? Então, como é que você atua naquela especificidade da crise, né? Então, o papel dos nossos gestores locais foi fundamental aí, né? Então, mais que um plano de crise a nível corporativo, é como você consegue aterrissar isso ao nível mais próximo do seu cliente. E a Orica atuou dessa forma, né? Sendo, aqui não só Brasil, ou Argentina, ou Chile, como é que eu atuo, ou quais são as necessidades específicas desse cliente A, B, C, e o que eu tenho que fazer para ele, né? Foi um pouco por aí, o processo de gestão. Legal. E, Daniela, como é que foi esse processo internamente com os nossos clientes? Eu vou responder aqui com dois chapéus, né? Um, pensando, sendo consultora, né? O que eu vi aí dos nossos clientes, eu acho que quando começou a falar do Covid, que estava lá na China, que parecia que estava tão longe, né? O pessoal falava muito da questão da cadeia de fornecimento, né? Tinha algumas indústrias muito preocupadas aqui com o abastecimento, com peças, insumos. Então, acho que os comitês, as empresas, elas estavam olhando muito para isso, né? Como não ter a ruptura, como garantir a continuidade, a questão de buscar fornecedores alternativos. Então, quem não tinha isso mapeado até então, porque isso, de certa forma, é uma boa prática, é lógico que tudo depende aí do apetite e do risco da empresa, né? Pode ser que ela foque tudo, centralize tudo num único fornecedor, ela vai ter alguns ganhos. Por outro lado, numa situação dessa, ela pode ter uma ruptura bastante séria, né? Então, a gente viu que tinha uma preocupação muito grande nesse sentido, né? De continuidade, de abastecimento. Aí, conforme a crise foi chegando e as pessoas foram indo para casa, por exemplo, a gente começou a ver outras preocupações, outros riscos. Um deles, que eu gostaria de destacar aqui, é a questão da segurança da informação. Então, você tem tanto seus funcionários quanto os seus prestadores, muitas vezes esses terceiros, né, eles possuem acesso a informações bastante sensíveis da companhia, e essas pessoas todas trabalhando de casa. Como é que garante a privacidade, a segurança desses dados? Então, esse foi um outro risco que começou a ser bastante debatido e endereçado dentro dos comitês. Tanto é que semana passada, quando a gente fez um webinar, a gente fez uma enquete nesse sentido, né? Com a pandemia, o que aconteceu com seus fornecedores, né? Quais foram os riscos, quais foram as preocupações? E apareceram esses dois assuntos, né? A questão da ruptura e a questão da segurança da informação. Falando um pouquinho aqui para dentro de casa, né, da ICTS, eu acho que os dois pontos que o Félix trouxe foram os nossos dois pilares também, que a gente sempre falava, a segurança dos nossos colaboradores e a visão do negócio, como que a gente garante os nossos negócios, a continuidade, né, da companhia. A gente formou um comitê, ele tinha um caráter ali bastante de viabilizar a continuidade, viabilizar o home office. Então, a gente discutia muito a questão das pessoas irem para casa, as questões de comunicação, né? Eu acho que quando a gente fala de crise, tem dois pontos aqui que são primordiais, que é a questão da agilidade e a questão da transparência. Então, a gente foi bastante ágil em formar esse comitê, em tomar as ações, a gente fazia reuniões diárias para decidir, né, os próximos passos, decidir a comunicação, decidir até coisas. A gente fez muita pesquisa, a gente queria muito ouvir as pessoas, né? Então, entender como é que estava o trabalho dela de casa, como ela estava se sentindo suportada pelos gestores, se havia essa comunicação ou não,
né, porque a gente sabe que a liderança, né, no dia a dia já é importante, né, para poder não só dar o direcionamento, mas garantir ali uma unidade, enfim, uma integração das pessoas. No home office isso se tornou mais desafiador ainda, então a gente também quis entender como é que estava o papel da liderança, até questões simples, assim, não simples, né, mas a infraestrutura da pessoa, a pessoa tinha um local para trabalhar em casa, porque às vezes a pessoa não tem, né, como que ela ia se adaptar, e nesse sentido a gente ouviu muito os nossos colaboradores, tanto é que a gente teve a questão que a gente viu que várias empresas também fizeram, que foi distribuir cadeira, por exemplo, para os funcionários poderem ter uma cadeira mais confortável para trabalhar de casa. Então, são essas ações, né, que podem parecer pequenas, mas que fazem diferença no dia a dia. A gente já está 5 meses em casa, né? Então, a gente ia discutindo assuntos diversos, né, nesse comitê. E conforme a gente foi entrando, digamos, numa estabilidade, esse comitê começou a se reunir com uma frequência menor, e a gente agora só tem ele de forma... ele sempre foi virtual, na verdade no início ele não foi virtual, depois ele ficou totalmente virtual, mas agora é basicamente por mensagem, né? Não tem uma reunião oficial. O que a gente fez foi colocar, né, no fim do comitê de crise, a gente começou a ter também a questão do comitê de retomada, e o nosso foco agora, nesse momento, está sendo em relação ao comitê de retomada, que é justamente pensar para frente, pensar como que as pessoas vão voltar, ou se tem que voltar, por que voltar, como que é a questão dos negócios, quais são as novas oportunidades que a gente quer explorar, será que ficou algum backlog, né, o que a gente precisa fazer para colocar tudo em ordem e seguir e poder aproveitar as oportunidades desse momento. Dani, acho que esse ponto que você comentou do comitê de retomada é inclusive o nosso próximo tópico aqui, né? Quando a gente fala de continuidade, eu estou preocupado em responder à crise, em dar um andamento nas atividades e, teoricamente, manter aquilo que já existe, né? Mas quando a gente fala de retomada, ainda mais no nível de crise relacionado a esse, é importante a gente começar a reavaliar, né? Se aquele formato de negócio faz sentido com o que a gente está colocando, né? De novo, aí com a pesquisa do BCI, né? Foi feita em maio, de forma global, tinha uma avaliação de como as empresas estão avaliando essa visão de retomada, né? Aqui, 55% das empresas estão pensando em alterar o modelo de negócio, seja home-based, com uma visão também de novos produtos, novos serviços. 25% fala que vai voltar ao modelo antigo, que teoricamente já funciona bem, mas é interessante avaliar que tem 20% aí que não tem ideia do que vai acontecer. Se eles vão para um modelo novo de negócio ou se eles vão se manter como eram, né? Acho que esse é um ponto legal para a gente discutir um pouquinho, né? Até um ponto de uma das perguntas que já vieram, é como é que a avaliação, seja ela o operacional dessa avaliação de retomada, né? A gente falou aí de protocolos de saúde, de organização nesse novo normal, mas como a empresa está avaliando uma visão futura para o negócio, né? Essa visão mais estratégica. Isso vai mudar os seus clientes, vai ser uma mudança de serviços que a gente está prestando, ou de produtos, ou a forma de se adaptar. Acho que é um ponto para a gente explorar. Félix, eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua experiência, como é que vocês estão se reorganizando. Acho que você falou um pouquinho aqui do M&A, que foi super legal, mas como é que vocês estão se preparando também, né, nessa visão daqui para frente, né? É difícil, né? É meio futurologia aqui, né, Vitor? Porque como é que vai ser, ou como que a gente se ajusta como empresa, né? Eu acho que a maioria das empresas, por mais que possa existir uma vacina e que o mundo tem uma certa tendência a ser normal, a gente vai ter uma mudança de hábito e uma mudança de comportamento, né? Essa própria situação dos webinars, das conferências, forma com que a gente interatua, né? A gente foi meio que empurrado, e hoje é até natural. Há 6 meses atrás, você ter conferências com imagem, da forma tão ampla com que a gente tem hoje, ela era mais restringida, né? Eu acho que esses são alguns
alguns novos modus operandi que veio para ficar. O próprio tema do home office, né? A nossa empresa hoje analisa muito aqui, com toda a comunicação, com todas... Quem não tem internet em casa hoje, né? É raro. Então, as pessoas podem fazer o seu trabalho desde lá e, às vezes, evitar o trânsito, 1 hora para vir, 1 hora para voltar. Pode ser até mais eficiente o trabalho dessa forma, né? Agora, vai ser totalmente assim? Provavelmente não. Provavelmente vai ser um híbrido entre um home office, oficina, talvez espaços menores, não vão precisar mais dos espaços que a gente tinha, porque vai ter menos pessoas, de qualquer maneira, esses espaços vão ser mais dimensionados para a nova situação. Então, essa retomada, eu acho que vai ser uma mistura de muitas coisas aí, né? O que a gente não pode perder aqui é que qualquer que seja a forma com que você faça essa retomada, ou novos processos, ou novas maneiras de trabalhar, o que a gente não pode perder, na minha opinião, é o processo de comunicação, interno e externo. Porque você vive situações em que, às vezes, você acredita estar fazendo o seu melhor, está fazendo aquilo que você julga ser o mais adequado ou para o seu cliente, ou para o seu fornecedor, ou até mesmo para os seus stakeholders internos, e no fundo acaba não é, ou a percepção do outro lado é que ela não é. Por quê? Porque o processo de comunicação em algum momento falhou. Se a gente conseguir, qualquer que seja esse modelo de retomada, assegurar um bom processo de comunicação, e aqui, quem sabe, eu estou até pensando mais no ponto de vista dos clientes, né? Mas os stakeholders internos também são muito importantes. Eu acredito que você está colocando a sua empresa para ter êxito. Você consegue, de alguma forma, apontar na direção correta. Se esse processo de comunicação falhar, aí, por mais que as ações sejam bem intencionadas ou sejam as corretas, pode tomar um tempo maior e aí essa retomada pode se ver comprometida. Então, o que eu deixaria aqui de mensagem é um pouco nesse sentido. Qualquer que seja o plano de retomada que as empresas nos diferentes segmentos possam estar fazendo, se assegurem de que o processo de comunicação seja bem feito, a todos os níveis, né? Ótimo, acho que isso é um ponto super importante, a questão da comunicação, e inclusive aí já fazendo um jabá, o penúltimo webinar nosso vai ser específico sobre a comunicação, né? Quando fala de gestão de crise, gestão de continuidade, a comunicação externa e interna ela é fundamental para esse processo. Então, já fazendo meu jabá aqui, para passar agora para a Daniela. Dani, como é que foi esse processo aí de visão de retomada aqui dentro da ICTS e também com os clientes? A gente pensou, né, sob o ponto de vista dos clientes, né, dos nossos projetos, a gente avaliou muito o que a gente tinha de demanda nesse momento, né? Será que aquelas offerings que a gente tinha, elas continuam com o mesmo nível de demanda? Será que surgiram outras oportunidades? Então, foi uma linha de adaptar, porque, de fato, a gente teve algumas soluções mais demandadas e outras menos. Então, será que o time que estava nessa solução, que não estava com tanta demanda nesse momento, dá para a gente se adaptar, capacitar, para ele atender aquilo que estava com maior necessidade? Então, a gente teve que fazer essas adaptações. A gente trabalhou muito fortemente também em pensar como ajudar a retomada dos nossos clientes, né? Como que a gente pode suportar, ou como que a gente pode garantir, já que ele vai ficar em home office, quais são os cuidados que ele precisa ter, quais são os riscos que esse novo modelo, né, de trabalho pode impactar para ele. Então, também trazer offerings novas, né, trazer coisas que o cliente vai precisar para esse momento. Então, sob o ponto de vista aí de negócio, ficar muito atento, né, a essa demanda, a esse novo cenário, e ver internamente como que a gente se adapta ou faz novas capacitações, ou buscar novas ferramentas, parcerias. Então, a gente tem trabalhado muito fortemente nisso
para garantir a continuidade do negócio e o atendimento para os nossos clientes. Sob o ponto de vista dos nossos colaboradores, a gente vê muita gente ainda em home office, né? A gente sabe que cada cliente, né, cada projeto tem uma necessidade, então, pontualmente, a gente tem ido a alguns clientes conforme a característica do projeto. Existe também alguns funcionários que não necessariamente se adaptaram ou não têm uma boa condição de home office, né? Então, essas situações do que sairia, né, as exceções, a gente trabalhava e tratava muito de perto, né? A gente colocou um canal de comunicação para que qualquer pessoa pudesse contatar diretamente o comitê e a gente avaliar caso a caso, porque às vezes era uma questão de acolhimento, né, da pessoa, porque é uma situação muito atípica, assim, né? Tem pessoas que lidam melhor, tem outras que nem tanto. Então, ficar atento a isso, fazer esse acolhimento, dar os direcionamentos necessários. Quem quiser voltar para o escritório, a gente avalia, a gente está fazendo uma retomada bastante gradual e bastante cuidadosa, né, garantindo aí essas questões de segurança, fazendo com que as pessoas tenham que comunicar que elas pretendem ir para o escritório, né, ter a questão do dimensionamento. Aí isso implica numa série de coisas, uso de sala de reunião, espaço de refeitório, utilização, né, como que é a questão de temperatura, enfim, tem uma série de coisas que precisaram ser instituídas e serem comunicadas, né, para que as pessoas pudessem conhecer aí esses protocolos. Então a gente está nesse processo, né, de retorno gradual e bastante voluntário ainda, né, não tem uma obrigatoriedade, né, estamos todos entendendo essa situação, esse momento. Eu acho que esse ponto que você comentou de ser gradual é um ponto crucial nesse processo, né? E um dos clientes que eu estava atuando aí nesse processo junto com os comitês, a gente estava muito relacionado a esse processo ser de fato uma escadinha, né? Primeiro a gente verifica a parte operacional, o que de fato eu preciso executar com o protocolo de processo mesmo de saúde que precisa ser realizado e também fazer piloto, né? A quantidade de pessoas que eu vou trazendo, seja por um escritório, seja para uma operação, né? Se eu vou seguir com 100%, provavelmente não. Se dá para trabalhar com 30%, vamos voltar essas pessoas com 30%. Vamos ver se os protocolos que foram definidos eles estão sendo respeitados, né? Isso é um processo que a gente trabalha de forma gradual, né? De fato, com essa escada sendo elevada conforme seu patamar, até a visão mesmo de chegar nesse novo normal, com 100% da operação numa forma diferente ou na forma atual, mas também é super importante ver quais são os indicadores que vão ser colocados para a gente avaliar se funcionou, se não funcionou, se esse formato de piloto deu certo e se não deu. Então, acho que um ponto super importante para quem está pensando aí, algumas pessoas já vieram falar comigo em como a gente se organiza nesse processo de retomada. Acho que o que vocês comentaram é fundamental, é avaliar gradualmente e testar, né? E testar esse processo em relação às atividades. Então, acho que isso é um ponto fundamental. Bom, a gente está aqui chegando aos últimos 10 minutos. Tem aqui algumas perguntas que chegaram aqui para a gente. Eu queria entender de vocês, a gente falou um pouquinho, se os planos eles estavam definidos, estavam formalizados e tiveram que serem adaptados, ou se foi realizado ali na hora, ou se não tinha planos. Dani, se puder falar um pouquinho, depois o Félix também já responde. Eu comentei um pouquinho já sobre a questão do plano, né, principalmente para a nossa parte de outsourcing. Então, a gente já tinha um plano formalizado, né, a gente já tinha feito BIA, a gente tinha o mapa de riscos, a gente tinha o plano de continuidade, tinha comitê, só que eu acho que a magnitude aí do coronavírus fez com que a gente tivesse que se adaptar, né? Então, a gente tinha uma diretriz, a gente não partiu do zero e não ficou inventando ali na hora.
né? Então, acho que isso é importante também, mas essa situação do corona foi algo bastante extremo, e aí a gente teve que se adaptar, e eu acho que a gente teve tempo para se adaptar, porque a gente viu que o negócio vinha chegando, né? Então, antes de ter quarentena, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente já tinha mapeado tudo, qual era a quantidade de recursos que a gente precisava, que recursos que a gente precisava, quem que a gente precisava envolver, quem eram as pessoas, como que teria que comunicar. Então, a gente conseguiu fazer isso de uma forma bastante rápida. Eu acho que fica de aprendizado, né, para todo mundo, que plano, isso é uma coisa que a gente sempre fala, né, Vitor? Plano, ele é uma coisa que tem que ser revisitada sempre, né? Os riscos mudam, as situações mudam. Então, as pessoas que fazem parte do comitê mudam. Então, de tempos em tempos, a gente precisa adaptar, ajustar, atualizar os planos. Então, isso também eu acho que é um passo seguinte em termos aí de formalização da gestão de continuidade nas empresas. Não, estou totalmente de acordo com você, Dani. Eu acho que o plano, nós comecei falando nisso também, né, Vitor? A gente tem planos de crise, a gente tem as pessoas designadas para cada uma das funções, isso está bem regulamentado e disciplinado dentro de uma empresa como a Orica, por exemplo. Só que a dimensão, o que a Daniela está comentando, e o que nós vivenciamos com o Covid, ou ainda estamos vivenciando, sem precedente também, né? Então, nós tivemos que ir ajustando o plano de acordo às novas situações, né? Ela teve um braço que chegou muito mais além daquilo que a gente esperava. E aí, volto a insistir na situação de que, como é que você atua para a sua continuidade, né? O primeiro que você tem que pensar é como eu não deixo o meu negócio cair mais do que potencialmente ele já está caindo, né? Então, como que eu me ajusto a essa necessidade do cliente? E de aí, dependendo do segmento, da atividade que a gente está, né? Muitos identificaram oportunidades, muitos identificaram situações que podiam até crescer, mas se você não trabalhar primeiro naquilo que é o seu core business, ou naquilo que você, de alguma forma, tinha contratado com o seu cliente, você não tem nenhuma possibilidade de crescer posteriormente. Você tem que fazer o básico muito correto também, né? E com a crise, a continuidade sua está em atender e assegurar que o seu cliente está recebendo aquilo ao qual ele te contratou, aquilo que ele espera de você e que você está atendendo a necessidade dele. A partir do momento que você fez esse básico bem, né, aí eu acho que o plano tem que estar pensando nisso. Bom, o que mais que eu posso fazer como inovação? O que mais que eu posso fazer para, com a nova circunstância que eu estou vivendo, eu poder ou capitalizar a meu favor, ou a favor do cliente, ou a favor do ambiente que a gente está vivendo agora, né? Então, é fazer o básico de forma correta para você poder, de aí sim, pensar como essa retomada se dá, né? Eu acho que o plano de crise é um pouco por aí. Ele foi imprevisto, porque acho que ninguém esperava, né? Da forma com que aconteceu. E aí você, quando para e olha, você tem que dizer, bom, eu tenho que aqui manter o básico, eu tenho que conseguir me estabilizar naquilo que está acontecendo, e daí ver como eu posso inovar, ou como eu posso crescer, ou como eu posso trazer novas oportunidades para mim ou para o cliente, né? Ótimo, Fábio, que você trouxe um ponto aqui que a gente sempre fala, né? O plano, ele é importante ele existir para você ter pelo menos o básico, garantir que o mínimo a gente está atendendo, seja para o seu cliente, seja principalmente para a sobrevivência do seu negócio, mas também dá um empoderamento, né? Você comentou que na hora que tem o comitê mais o internacional, tem os locais, né, e os regionais, isso de fato é um empoderamento para tomar a decisão, né? A gente nunca vai conseguir pegar o cenário mais perfeito possível. Praticamente nenhuma empresa tinha essa visão de que o Covid teria essa magnitude. Mas se você tem um plano, tem um comitê, tem pelo menos o mínimo que você tem que atender, você sabe pelo menos como se organizar mais rápido, como se direcionar e evitar essa perda potencial, né? Assim, uma perda você vai ter, isso já é uma
é um evento, aconteceu, mas trazer isso de forma menos prejudicial para a empresa, que é o que, de fato, toda a visão de gestão de continuidade a gente trabalha. Bom, a gente está aqui quase encerrando no horário. Eu queria, aí das considerações finais, Félix, de qualquer forma, muito obrigado pela sua presença, foi super enriquecedor as mensagens que você trouxe, a experiência da Orica, acho que foi muito interessante para a gente também ver que, de fato, tem empresa crescendo e reavaliando esse processo aqui, seja no Brasil, seja de forma internacional, acho que foi super enriquecedor. Aí eu abro o espaço aqui para você, para as suas considerações finais. Não, obrigado, Vitor. Foi um prazer compartilhar um pouco o que a gente fez, né? Eu acho que mais do que dizer o que a gente fez também, eu te diria que nós temos uma responsabilidade também, né, nesse mundo empresarial, nós como executivos das empresas, temos uma responsabilidade que nós só vamos conseguir sair dessa crise, né? Você imagina que o mundo hoje fala, os mais pessimistas, em reduções de 30%, 35% do PIB mundial, os mais otimistas continuam falando de qualquer maneira de 2 dígitos, 12, 13%. Como é que a gente vai sair disso, né? Vai tomar tempo, vai tomar um pouco de paciência, mas vai tomar um pouco também que cada um coloque a sua parte, né? Eu acho que nós, como empresas, a gente tem que velar pela empregabilidade, nós, como os funcionários, temos que velar por fazer o melhor possível dentro dessas novas circunstâncias e enriquecer essa cadeia, né? Seja como fornecedor, seja como cliente, seja como membro dessa cadeia, né? Eu acho que cada um tem que pensar um pouco nisso, como é que eu posso fazer para ajudar a sair dessa crise, né? E a gente está pensando nisso bastante como organização também. Assim que eu agradeço o espaço da gente poder compartilhar um pouquinho o que a gente está fazendo. Obrigado. E Dani, também muito obrigado por ter participado comigo aqui hoje, na nossa parceria de sempre, né? E suas considerações finais também. Ô, Vitor, a gente fala desse assunto há tanto tempo, né? A gente não imaginou que a gente fosse enfrentar desse jeito, né? Que coisa. Eu acho que essa crise aí só trouxe aí mais luz para a importância das empresas estarem preparadas, para elas olharem a gestão de risco, que isso não é uma coisa que tem que ficar só no papel, né? E elas repensarem quais são os seus impactos na sociedade, no ambiente, como é que estão as suas governanças. E eu acho que está sendo uma bela oportunidade aí para todo mundo pensar em como fazer melhor, né? Seja internamente, seja aí ao longo da cadeia de fornecimento, como o Félix falou, como que a gente está se relacionando com todos os nossos stakeholders. Então, acho que tentar olhar também uma forma de sairmos melhor aí dessa crise, seja aí como empresas, como funcionários e como pessoas também. Então, eu agradeço também aí o convite e prazer aí em dividir essas reflexões com vocês hoje. Bom, obrigado a todos pela participação, obrigado de novo, Félix e Daniela. Aqui só para a gente passar, né? Então a gente já fez a primeira, a segunda, isso vai ficar, os 2 webinars vão ficar disponíveis on demand, e a gente daqui a 15 dias tem uma conversa aí para falar especificamente de gestão de crise, um pouco mais no detalhe, de como a gente responde para a imprensa, como a gente se organiza. Aqui é um pouquinho mais só para falar de crise, tá? Então, fiquem à vontade aí para se inscrever também. De qualquer forma, muito obrigado a todos e a gente se vê por lá. Até mais. Um abraço, Vitor. Tchau, até logo. Tchau, tchau.